João correu pela calçada molhada de Lisboa, o coração batendo forte ao ver o carro desgovernado avançando em direção ao homem idoso que tropeçava na faixa de pedestres. Sem pensar duas vezes, ele se jogou para frente, empurrando o estranho para o lado com toda a força, sentindo o impacto do veículo roçando seu braço. O milionário, recuperando o fôlego, olhou para João com olhos cheios de desprezo ao notar sua pulseira arco-íris, murmurando um obrigado seco antes de se afastar como se nada tivesse acontecido. A chuva fina de outono encharcava as ruas antigas do Bairro Alto, onde João morava em um apartamento apertado com vista para o Tejo. Aos 28 anos, ele trabalhava como barista em um café turístico, lutando para pagar as contas enquanto sonhava com uma vida livre das sombras da sua orientação sexual. Sua família, conservadora e católica devota de uma pequena vila no Alentejo, nunca aceitara sua verdade. O pai, um agricultor rígido, cortara relações anos atrás, chamando-o de pecador perdido. João aprendera a esconder sua dor atrás de sorrisos forçados, mas aquele incidente com o milionário o deixara inquieto. Porque aquele homem o olhara com tanto nojo. Ele nem o conhecia. Dias depois, João recebeu uma ligação inesperada. Sr. João Silva. Aqui é o escritório de Ricardo Mendes. O Sr. Mendes gostaria de agradecê-lo pessoalmente pelo ato heroico. Ricardo Mendes era um nome conhecido em Portugal, um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de hotéis de luxo, viúvo sem filhos, famoso por suas doações a causas conservadoras e discursos contra o liberalismo excessivo na sociedade. João hesitou, mas a curiosidade venceu. Marcou o encontro em um restaurante chique no Chiado, onde o cheirava a vinho caro e segredos velados. Ao chegar, João encontrou Ricardo sentado em uma mesa reservada, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos impecáveis e um terno que custava mais do que o salário anual de João. Você salvou minha vida, disse Ricardo, estendendo a mão com relutância. Mas não pense que isso muda o que eu penso sobre pessoas como você. João sentiu um aperto no peito. Pessoas como eu. O que quer dizer? Ricardo sorriu friamente. Vi sua pulseira. Não aprovo esse estilo de vida. É contra os valores tradicionais que construíram este país. João quis se levantar e ir embora, mas algo no olhar de Ricardo o deteve, uma vulnerabilidade escondida, talvez. A conversa se estendeu, tensa e cheia de silêncios. Ricardo falou de sua vida, a ascensão de uma família pobre no Porto, o casamento arranjado com uma mulher que morreu cedo, living alone in a mansion in Cascais. Ele criticava abertamente o casamento gay, doando para campanhas contra ele, alegando que destruía a família portuguesa. João rebateu, contando sua própria história de rejeição familiar, mas Ricardo o interrompeu. Isso é escolha sua. Eu não escolhi ser salvo por você, mas agora tenho uma dívida. Ele ofereceu a João um emprego em um de seus hotéis, como gerente assistente, salário alto, estabilidade. João riu amargamente. Por quê? Para me calar. Ricardo negou, mas seus olhos diziam outra coisa, culpa misturada com repulsa. João aceitou o emprego, não por gratidão, mas por necessidade. Seus dias no café eram exaustivos, e a oferta era irrecusável. No hotel em Sintra, ele se destacou rapidamente, organizando eventos com eficiência que impressionava os colegas. Mas Ricardo o vigiava de perto, criticando pequenas coisas, como se testasse sua resiliência. Uma noite, após uma festa corporativa, Ricardo o chamou ao escritório. Você é bom no que faz, João. Mas por que insiste em ser assim? João explodiu. Assim como humano. Amando quem eu amo. Ricardo ficou em silêncio, olhando para uma foto antiga da esposa. Eu entendo mais do que você pensa, murmurou ele, mas não elaborou. A tensão crescia. João começou a notar olhares estranhos de Ricardo, não de desprezo, mas de curiosidade. Em uma viagem de negócios a Faro, eles compartilharam um jantar onde o vinho soltou as línguas. Ricardo confessou, minha vida foi uma mentira. Casei por pressão familiar, mas nunca amei de verdade. João sentiu um arrepio. Seria possível. Ricardo, o conservador ferrenho, escondendo sua própria identidade. Mas o homem recuou rapidamente. Esqueça isso. Foi o álcool. João saiu dali confuso, o coração acelerado por uma atração inesperada.
Enquanto isso, a família de João ligou, exigindo que ele voltasse para casa. Sua mãe está doente, João. E você aí, vivendo essa vida pecaminosa em Lisboa? Ele recusou, mas a culpa o corroía. No trabalho, rumores começaram. Colegas sussurravam sobre o favoritismo de Ricardo por João. Um deles, invejoso, espalhou que João era o gay do chefe. Ricardo ouviu e confrontou João furiosamente. Você está destruindo minha reputação. João rebateu, e você? Fingindo ser quem não é. Foi o primeiro confronto real, deixando ambos abalados. Os meses seguintes foram um turbilhão de emoções para João. No hotel, ele se tornava indispensável, gerenciando crises com calma que Ricardo admirava secretamente. Mas em particular, as conversas deles se aprofundavam. Uma noite chuvosa em Lisboa, após uma reunião estressante, Ricardo convidou João para sua casa em Cascais. Preciso conversar, disse ele, a voz trêmula. A mansão era opulenta, com vistas para o Atlântico, mas vazia de vida. Sentados na varanda, Ricardo abriu uma garrafa de Porto Antigo. Eu fui como você, João. Jovem, confuso. Mas minha família. Eles me forçaram a casar. Eu reprimi tudo. João ouviu atonito enquanto Ricardo contava sua história, um amor proibido na juventude com um colega de universidade no Porto, terminado por medo de escândalo. Eu construí um império para compensar o vazio, confessou Ricardo, lágrimas nos olhos. Mas ver você, livre apesar de tudo, me faz questionar. João tocou a sua mão instintivamente, um gesto de conforto que enviou eletricidade entre eles. Ricardo recuou, mas não antes de um olhar intenso. Isso é errado, murmurou ele. João respondeu, errado para quem? Para a sociedade que nos julga. A partir daí, uma conexão tênue se formou. Eles se encontravam secretamente, discutindo livros, política, vida. Ricardo doava anonimamente para causas LGBT, mas publicamente mantinha sua fachada conservadora. João o confrontava, você vive uma dupla vida. Isso te destrói. Ricardo admitia, sim, mas o que eu perco se assumir? Meu negócio, minha reputação. João sentia uma atração crescente, mas resistia, sabendo o risco. Sua própria família pressionava mais. O irmão veio a Lisboa, implorando que ele se endireitasse pela mãe doente. Papai nunca te perdoará se você continuar assim. No trabalho, a tensão explodiu quando um funcionário descobriu e-mails pessoais entre eles. Ele ameaçou expor, exigindo dinheiro. Ricardo pagou para silenciá-lo, mas culpou João. Você me trouxe isso. Gritou ele em uma discussão acalorada. João rebateu, eu. Você me arrastou para sua confusão. Eles se separaram furiosos, mas no dia seguinte, Ricardo pediu desculpas, convidando João para um fim de semana em uma vila no Douro. Lá, sob vinhedos dourados, eles compartilharam histórias profundas. Ricardo admitiu, eu te admiro, João. Você é corajoso. Pela primeira vez, eles se abraçaram, um gesto platônico mas carregado de emoção. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e tradições, pesava sobre eles. Notícias de protestos contra direitos LGBT em Braga chegavam, e Ricardo comentava, veja, o povo não aceita. João argumentava, o povo muda. Nós mudamos. Mas internamente, João lutava com sua atração por Ricardo, um homem mais velho, complicado, que o salvara financeiramente mas o machucava emocionalmente. Uma noite, após uma briga sobre doações políticas de Ricardo, João confessou, eu acho que estou me apaixonando por você, mas odeio o que você representa. Ricardo ficou em silêncio, olhos cheios de conflito. A pressão familiar de João culminou em uma visita surpresa da mãe em Lisboa. Fraca pela doença, ela chorou ao vê-lo. Filho, volte para casa. Deus perdoa, mas você precisa mudar. João, dilacerado, contou sobre Ricardo sem detalhes. Há alguém que me entende. A mãe recuou horrorizada. Outro homem. Isso é pecado. Ela partiu magoada, deixando João em crise. Ele confrontou Ricardo, veja o que sua hipocrisia causa. Ricardo, defensivo, rebateu, minha vida é minha. Não exija que eu mude.
Apesar disso, sua relação evoluía. Ricardo começou a questionar suas crenças, lendo livros sobre identidade que João recomendava. Em uma conferência em Coimbra, ele defendeu sutilmente direitos iguais, surpreendendo aliados conservadores. João viu esperança, mas o custo era alto, amigos de João o alertavam. Ele te usa, João. Quando o escândalo vier, ele te abandona. João ignorava, acreditando na mudança. Uma traição veio de onde menos esperava. O irmão de João, sabendo do emprego, investigou e descobriu rumores. Ele ligou para Ricardo anonimamente, ameaçando expor. Ricardo, em pânico, negou tudo e demitiu João sob pretexto de corte de custos. João, chocado, confrontou: você me sacrifica para se proteger. Ricardo admitiu: sim. Eu não posso perder tudo. João saiu destruído, o coração partido. Após a demissão, João voltou ao seu antigo apartamento no Bairro Alto, desempregado e emocionalmente esgotado. As noites eram longas, preenchidas por memórias de Ricardo, os momentos de vulnerabilidade contrastando com a frieza. Ele procurou emprego, mas o estigma de ter trabalhado para menos o seguia, rumores de favoritismo gay espalhavam-se no setor hoteleiro. Amigos o apoiavam, mas João se isolava, questionando suas escolhas. Porque me apaixonei por alguém que me despreza. Pensava ele, olhando o tejo escuro. Ricardo, em sua mansão, lutava com remorso. Seus negócios prosperavam, mas o vazio crescia. Ele via João em sonhos, o Salvador que o confrontara com sua verdade. Tentou contato, mas João bloqueou. Em uma reunião com investidores conservadores, Ricardo ouviu piadas homofóbicas e, pela primeira vez, rebateu: isso não é engraçado. Seus aliados estranharam, mas ele prosseguiu, doando secretamente para uma ONG LGBT em Lisboa. João, enquanto isso, reconectou com a comunidade gay. Em um bar no Príncipe Real, conheceu Miguel, um ativista aberto e confiante. Miguel o ouviu, oferecendo o ombro: você merece alguém que te assuma. João sentiu atração, mas o fantasma de Ricardo o detinha. Uma noite, Miguel o beijou, e João correspondeu, buscando esquecimento. Mas no dia seguinte, culpa o invadiu, não por ser gay, mas por trair seus sentimentos por Ricardo. A família de João piorou as coisas. O pai ligou, furioso: ouvi que você perdeu o emprego por causa de um homem rico. Que vergonha! João defendeu: foi por ser quem sou, pai. Algo que você nunca aceitou. O pai desligou, mas a mãe escreveu uma carta: rezo por você, filho. Volte e se arrependa. João rasgou a carta, mas as palavras doíam. Ricardo, impulsionado pelo remorso, procurou João pessoalmente. Apareceu no café onde João voltara a trabalhar como barista. Preciso falar, disse ele, olhos suplicantes. João relutou, mas cedeu. Em um parque no mirador da Senhora do Monte, Ricardo confessou: eu errei. Med me controlou. Quero mudar. João, cético, perguntou: mudar como? Assumindo publicamente. Ricardo hesitou, passo a passo. Eles se reconciliaram tenuamente, marcando jantares secretos. A relação recomeçou, mais profunda. Ricardo parou doações conservadoras, focando em causas inclusivas. João o apoiava, mas exigia honestidade. Em uma viagem a Évora, eles discutiram o futuro. Quero estar com você, mas não escondido, disse João. Ricardo prometeu: darei tempo. Mas pressões sociais aumentavam. Um jornal sensacionalista publicou rumores sobre Ricardo e um jovem funcionário. Seus sócios questionaram, ameaçando retirar investimentos. João enfrentou sua própria crise quando Miguel descobriu sobre Ricardo e confrontou: ele te usa. Eu te ofereço liberdade. João escolheu Ricardo, mas duvidava. Uma briga familiar explodiu quando o irmão veio a Lisboa e viu João com Ricardo em um café. Você é uma desgraça, gritou o irmão, causando cena. Ricardo fugiu, deixando João sozinho. Você me abandona de novo? Perguntou João depois. Ricardo admitiu: não estou pronto para isso. Apesar disso, momentos de ternura os uniam. Ricardo ajudou João a abrir um pequeno café próprio em Alfama, investimento anônimo. João prosperava,
ganhando independência. Mas o conflito interno de Ricardo culminou em uma decisão. Ele planejava se assumir em uma entrevista. Por você, disse a João. Mas no dia anterior, um escândalo maior eclodiu, o ex-funcionário chantageador vazou e-mails, expondo tudo. A mídia portuguesa explodiu, milionário conservador em romance gay. Ricardo, em pânico, negou publicamente, são mentiras. Sou heterossexual. João assistiu à entrevista, coração despedaçado. Ricardo o abandonara novamente, sacrificando-o pela reputação. O escândalo abalou Lisboa. João se trancou em seu novo café, ignorando chamadas. A imprensa o procurava, rotulando-o como o Salvador traído. Amigos o apoiavam, mas a dor era profunda. Ele me usou para explorar sua identidade, depois me descartou. Miguel reapareceu, oferecendo consolo. Eu te avisei. Vamos lutar juntos. João, tentado, começou ativismo com Miguel, participando de marchas no Rossio contra a homofobia. Ricardo, isolado em Cascais, via seu império ruir. Sócios conservadores saíram, ações caíram. Ele bebia sozinho, remoendo escolhas. Eu o amava, mas medo venceu. Tentou contato com João, mas foi ignorado. Em uma noite de insônia, escreveu uma carta: perdoe-me. Eu não mereço você, mas você mudou minha vida. Enviou, mas sem resposta. João leu a carta, lágrimas caindo. Mudou sua vida. E a minha. Ele confrontou sua família, viajou ao Alentejo, enfrentando o pai. Eu sou gay, pai. Aceita ou perca-me? O pai, rígido, recusou, mas a mãe abraçou. Eu te amo, filho. Foi um pequeno vitória, mas o custo emocional era alto. De volta a Lisboa, João prosperava no café, tornando o ponto de encontro LGBT. Mas saudades de Ricardo persistiam. Uma dia, Ricardo apareceu, abatido. Eu perdi tudo. Mas ganhei clareza. Confessou: eu sou gay, João. Sempre fui. Eles conversaram horas, Ricardo explicando o pânico que o fez negar. Eu traí você para me proteger, mas destruí nós dois. João, magoado, perdoou parcialmente, perdão leva tempo. Eles recomeçaram devagar, Ricardo assumindo publicamente em uma conferência: eu vivi uma mentira. Hoje, admito minha orientação. A reação foi mista, conservadores o condenaram, mas progressistas aplaudiram. Seus negócios sofreram, mas ele vendeu parte, focando em filantropia LGBT. A relação deles enfrentou testes. Família de João rejeitava Ricardo, ele te machucou. João defendia, ele mudou. Sociedade julgava, artigos debatiam, o milionário redimido ou hipócrita. João questionava escolhas, valeu a pena o sofrimento. Uma traição final veio quando Ricardo, pressionado por ex-sócios, considerou voltar atrás. Talvez eu deva me afastar para te proteger. João explodiu, mais abandono. Escolha, eu ou o medo. Ricardo escolheu João, mas o dano estava feito. Eles se separaram temporariamente, João buscando espaço com Miguel. Ricardo, sozinho, refletiu, vendeu a mansão, mudando para um apartamento modesto em Lisboa. Doou fortunas para causas LGBT, tornando-se ativista. Em uma marcha, encontrou João com Miguel. Ciúmes o consumiu, mas ele se aproximou. Eu te amo, João. De verdade. João, dividido, confessou. Eu também, mas confio. A separação durou meses, tempo para cura. João, com Miguel, explorou uma relação aberta, mas percebia: Miguel é bom, mas não é você. Ele terminou amigavelmente, focando em si. Seu café crescia, tornando-se símbolo de resiliência. Família melhorava, mãe visitava, pai enviava mensagens relutantes. Ricardo, como ativista, falava em eventos: eu desprezei quem eu era, machucando outros. Mídia o via como redimido, mas críticos diziam: tarde demais. Ele procurava João em marchas, mas respeitava a distância. Uma crise uniu-os, mãe de João piorou, precisando de cirurgia cara. João lutava financeiramente. Ricardo, sabendo, ofereceu ajuda anônima, mas João descobriu. Confrontou:
Caridade. Ou remorso? Ricardo, amor. Quero te ajudar sem esperar nada. João aceitou, grato. Durante a recuperação da mãe no hospital em Lisboa, eles se reaproximaram. Ricardo visitava, ganhando confiança da mãe: você salvou meu filho 2 vezes. Pai relutava, mas via mudança. Sociedade testava um boicote conservador ao café de João, alegando promoção de pecado. Ricardo defendeu publicamente: João é herói. O boicote falhou, fortalecendo-os. Mas conflito interno persistia. João questionava: e se você me abandonar de novo? Ricardo jurava: não. Perdi tudo, ganhei você. Eles moraram juntos em um apartamento no Chiado, vida simples. Uma decisão moral surgiu: Ricardo recebeu oferta de recompra de negócios, mas de conservadores. Aceitar significava comprometer valores. Ele recusou, escolhendo integridade. João orgulhoso: isso é amor. Família de João reconciliou parcialmente. Em um jantar no Alentejo, pai admitiu: eu errei. Seja feliz. Foi momento de cura. Mas tensão social crescia, ameaças anônimas a Ricardo por sua traição. Ele protegia João, mas medo retornava. Em uma discussão: talvez seja perigoso para você. João: não fuja mais. O clímax veio em uma manifestação em Lisboa contra a discriminação. Ricardo discursava quando um protestante conservador o atacou verbalmente: hipócrita. Você destruiu famílias. Ricardo rebateu: eu destruí a minha própria, vivendo mentira. João, na multidão, subiu ao palco, segurando sua mão: nós estamos juntos. A mídia capturou o momento, tornando-os símbolos. Mas em particular, Ricardo confessou dúvida: e se eu não aguentar? João: então lutamos. Vida prosseguia, eles viajavam, Ricardo apoiando o ONGS, João expandindo café. Família aceitava, sociedade mudava lentamente. Mas uma escolha final testou: Ricardo recebeu diagnóstico de saúde, estresse causara problemas cardíacos. Precisava desacelerar. Propôs casamento: quero oficializar antes que seja tarde. João aceitou, mas com condição: sem segredos. O casamento em Sintra foi discreto, mas público o suficiente para statement. Família de João compareceu, pai relutante mas presente. Foi vitória sobre preconceitos. Anos depois, refletindo, João via o preço: dor, traições, mas crescimento. Ricardo, recuperado, dizia: você me salvou mais que da morte. A história termina com eles olhando o Tejo, mãos unidas. Mas foi certo Ricardo ter negado tudo inicialmente, sacrificando João por medo.